Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Apreensão no campo. Com chuva escassa no interior do estado, produtores de milho de Sergipe estão preocupados com a possibilidade de perda de parte da safra. Efeito cascata. Com os lucros em queda com a quebra da safra, venda de tratores deve ser menor em 2016. E ainda, nossos repórteres foram conhecer no sertão do estado uma alternativa prática e viável para criadores de gado, os chamados bezerreiros. Não saia daí, o Sergipe Rural, telejornal que leva até você as notícias do campo, está só começando. No mês de março deste ano, o Sergipe Rural exibiu uma reportagem que mostrou o otimismo do produtor de milho do estado com a expectativa da safra recorde de grão. Pois é, Luciana, 4 meses depois o cenário agora é outro. O que era alegria virou preocupação. E o motivo? A possibilidade da perda de parte da produção por causa da falta de chuva. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. Na época, a expectativa era das melhores. Recorde de produção. Mas a chuva que chegou não foi suficiente nem bem distribuída. E muitos produtores já estão com a safra prejudicada. O momento do pequeno produtor, principalmente do pequeno produtor, é difícil. É difícil e só mesmo Deus é quem vai dar força para a gente poder superar essa dificuldade. Porque até a alimentação para os animais está faltando. José Moraes, de 70 anos, e já começa a ter perdas com a lavoura do milho. Perca quase total. Não está total ainda, mas é quase total. Sereninho e nada de chuva de potência de deixar a terra passar 20 dias molhada. Porque aqui já aguentou 20 dias molhada, mas não tem terra molhada. Mais importante que a quantidade de chuvas é a distribuição delas nas fases que o cultivo do milho precisa de água. E isso não aconteceu, como explica o técnico da Indagro. O milho ele necessita, no seu ciclo, no seu ciclo vegetativo, cerca de 600 milímetros de chuva. Até agora a gente registrou nas estações meteorológicas aqui instaladas no município de Carira apenas 300 milímetros, 50% disso aí. Nessa fase que o milho se encontra, que é a fase de pendoamento, de floração e emissão de espiga, é a fase onde ele precisa de mais chuva. Então era necessário aí, ele chega a ter a necessidade de 250 milímetros de chuva. Então isso não está tendo. E foi por causa disso que a lavoura de Helenilson Vieira não vai produzir o milho que era previsto. A perca da produção não tem palavras para citar. É realmente muito triste, porque uma roça que você via aí há umas 3 semanas estava numa aparência bem produtiva, hoje se rende ao que vocês podem ver, perca completamente. E segundo o meteorologista Overlan Amaral, por causa do menor volume de chuvas, o agricultor poderia diminuir a área plantada ou investir no espaçamento entre plantas maior para que a absorção da pouca água fosse suficiente para o desenvolvimento da plantação. Momentos como esse, de redução de chuva, certo? Você tem que proporcionar o seu solo, a sua condição de solo, certo? Para armazenar mais água e proporcionar também o número de sementes por área. Porque se você planta 80 mil sementes por área, numa condição de pouca umidade no solo, o que vai ocorrer? Todas aquelas plantas elas vão concorrer uma com a outra para buscar água. Então o que acontece? Elas vão fenecer, porque não vai ter água suficiente para todas. É preciso que você diminua o número de plantas por área, certo? Que vai proporcionar um melhor desenvolvimento de cada planta e, consequentemente, uma melhor produção. Para quem iniciou o plantio mais tarde, a garantia de uma boa safra é bem animadora, já que a previsão é que as chuvas sejam mais intensas nas primeiras semanas de agosto. Nós temos a possibilidade de ondas de instabilidades que estão aportando sobre o Nordeste, e isso deve favorecer mais o escoamento desse sistema, como nós estamos vendo nas nossas imagens aqui ao lado, e, consequentemente, trazer mais chuva para o mês de agosto. Um outro fator é o estabelecimento de laninha, a partir agora do final de agosto, e isso estimular mais o escoamento desses sistemas de chuvas para a região Nordeste e para Sergipe. Mas para quem plantou em março, nas primeiras chuvas, e já percebe a produção comprometida, a saída é usar o cultivo para a produção de ração animal.
E por causa disso, as máquinas agrícolas já começam a circular entre as lavouras perdidas. Tem muita cultura que já não reage mais satisfatoriamente para a produção de grãos, né? Ele pode verdecer o milho, crescer o milho, desenvolver, mas vai ficar mais para a questão de alimentação animal, né? Que o agricultor vai ter que fazer essa mudança. Em algumas localidades ainda do município, a condição é diferente. Se vier chuva logo, não vai ter uma perda muito acentuada, mas perdas a gente já vai ter aqui. E ainda nesta edição, a gente volta a falar mais sobre a preocupação dos produtores de milho por causa da falta da chuva. Mas antes, a gente confere no mapa como vai ficar a previsão do tempo nos próximos dias no estado. Veja! O Centro de Meteorologia de Sergipe prevê sol forte no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o tempo fica nublado, com possibilidade de chuva passageira no litoral sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor deve diminuir com a chegada de nuvens carregadas que vêm do estado da Bahia. A temperatura durante a semana deve variar entre 18 e 32 graus. No município de Pirambu, a temperatura deve chegar aos 30 graus, 31 em Santa Rosa de Lima e 32 graus em São Domingos. E a gente volta a falar sobre as consequências da escassez de chuva no interior do estado. No início desta edição, a gente mostrou que a estiagem tem causado prejuízos aos produtores de milho em Sergipe. Mas outros setores também já sofrem diretamente com essa situação. Marcelo se refere ao de vendas de máquinas agrícolas. Com a possibilidade cada vez maior de redução da safra, a venda de tratores corre o risco de ser menor este ano. A colheita na região produtora de milho de Sergipe é quase toda mecanizada e, por causa disso, sem perspectiva de uma boa safra por causa da falta de chuvas, a venda de máquinas sofre diminuição. Por exemplo, essas colheitadeiras, a gente vai vender bem menos do que se a produção fosse o esperado, se chover, né? Vai repercutir em todo o comércio do estado, de Itabaiana, Carira, que é uma região muito forte em agricultura. A procura por maquinário existe e ainda não foi registrada uma queda considerável nas vendas. O produtor sergipano segue preferindo ter certeza da colheita para depois investir no maquinário. O ano passado, nessa mesma época, a gente estava fechando venda de colheitadeiras, que é um dos maiores produtos nossos. O ano passado já estava fechando, que já estava garantido a produção. Esse ano estamos ainda à espera, na expectativa de vir chuva. As vendas de peças de reposição usadas no manejo da terra também já registraram uma baixa. O cliente em geral, ele fica esperando mais para ter certeza, né, na questão da colheita. O que fica mais aguardando é a parte de colheitadeira, de graneleiro, embutidor, essas coisas que ficam mais seguras na loja até o cliente ter a certeza da safra, né? Os números do ano passado eram mais otimistas do que desse ano. Um momento apreensivo, onde todos nós, não só que está envolvido na agricultura, como também no comércio, estamos passando, porque esse momento fica todo mundo retraído com essa situação. E por causa disso, nesse estabelecimento, a torcida é grande pela chegada da chuva. E ainda vai dar tempo, vai vir, vai dar tudo certo. Estamos aí com os implementos tudo em casa para poder vender, né? Ainda vem, a chuva com certeza ainda vai cair. As chuvas atrasaram, foram irregulares e pouco frequentes em toda a área produtora de milho de Sergipe. E o que fazer com essa situação? Essa foi a pauta da reunião que está acontecendo agora aqui em Itabaiana com os produtores de milho de todo o estado. E a expectativa entre os produtores era grande. A expectativa dessa reunião é que o Proagro ele antecipe, né? A questão aí é que até mesmo para alguns produtores fazerem silagem do restante do milho que sobrou e também que o governo ele decrete aí um estado de calamidade para a gente ver se a gente consegue prorrogar os financiamentos agrícolas, né? A safra recorde de 2015 e a contribuição do milho para o desenvolvimento do estado podem contar com uma contrapartida para sensibilizar o governo e entidades na busca de soluções para o problema enfrentado pelos produtores de milho, acredita Pedro.
A gente, como produtores, tem contribuído todos os anos aqui para que o Estado ele progrida, cresça. E na hora que a gente também precisa de uma ajuda do Estado para que a gente possa sobreviver. Essa preocupação de Pedro é comum a todos esses agricultores e também a toda a cadeia de milho. E essa foi a principal razão para que a reunião, pensada 3 dias antes, ganhasse a proporção de público que essa ganhou. Cresceu de tal modo que envolveu toda a sociedade, toda a cadeia produtora do milho. Nós temos hoje aqui representantes de todas as empresas que vendem sementes e agroquímicos de nome no estado. Nós temos aqui a participação de mais de 250 produtores. Nós temos a participação do secretário de Agricultura, do comandante da Defesa Civil, do representante dos municípios, dos prefeitos, enfim, dos bancos, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, enfim, de toda a cadeia envolvida, crédito, governo, produtores e empresas de insumos. E foi Martinho que leu o documento preparado pela Comissão de Agricultores e que foi aprovada pelos presentes. O documento foi intitulado Carta de Itabaiana e reflete a preocupação dos produtores para agilizar possíveis medidas que podem diminuir as perdas e não desestimular os produtores. Uma das alternativas encontradas para diminuir os prejuízos é a produção de silagem, que pode ser usada como ração animal. Mas o milho tem que estar ainda verde e um dos propósitos da reunião é justamente solicitar maior celeridade nos trâmites do seguro agrícola, o Proagro, e assim já poder cortar o milho que sobrou nas lavouras. Se você observar, as lavouras são lavouras para o olho não preparado muito boas, mas são lavouras que não vão ter aptidão para produzir grão. Porém, podem servir para produzir ração, para sustentar o agricultor no campo. E a burocracia normal de uma liberação dos seguros agrícolas para que essa massa seja colhida, ela não é conhecida por todos os produtores. E essa reunião hoje aqui foi no sentido, começou com a iniciativa de reunir os produtores e orientar como eles deveriam proceder para que as análises e liberações do Proagro acontecessem oportunamente antes de que secasse essa massa. O secretário de Estado de Agricultura acredita que essa mobilização dos produtores de milho é importante para a construção de um canal de diálogo. Nós temos vários representantes aqui de diversos municípios, inclusive de outros estados como o da Bahia, prefeituras, setores organizados, todos com uma preocupação. É como dialogar com essa realidade atual de um momento difícil com relação às chuvas. Então, mais do que nunca, ressalto a importância dessa reunião. Acho que sairemos daqui com bons frutos, pelo menos uma força-tarefa, buscando com bancos, com os agentes financeiros, com todos os parceiros, saídas para esse problema que é sério para o Estado. Uma outra possibilidade cogitada pelos agricultores foi a viabilidade de decretar estado de emergência nos municípios produtores de milho, para que fossem flexibilizadas algumas alternativas para diminuir os impactos da seca nos municípios que sofreram com a quebra da safra. Sabemos da responsabilidade que é se decretar a situação de emergência, que se quebra a ordem jurídica, existe uma série de responsabilidades associadas. Então é importante a gente explicar isso para todos, porque muitas das vezes a informação, quando ela não chega, pensa-se que é um processo simples e de fácil confecção, enquanto não é. Existem regras legais que a gente tem que obedecer, sob pena de depois estar respondendo por malversação de verbas públicas, enfim, de orientação de coisas que não deveriam ter ocorrido. Então o objetivo nosso aqui é esse, é tramitar dentro da lei, dentro das regras, de forma que se realmente o problema existir e ele for configurado emergencial, ele vai ser feito de maneira correta. Para Dênio Leite, superintendente da FAESE, Federação dos Agricultores do Estado de Sergipe, a reunião já começou a surtir o resultado esperado. Nós temos assim uma certeza de que hoje a gente deve chegar a um acordo, a um bom senso. Caso não chegue, aí nós vamos pôr todo o staff e todo o corpo técnico da Federação da Agricultura à disposição dos produtores. Nós vamos provocar reuniões com os superintendentes dos bancos e com o governo, para saber do governo o que é que a gente pode, onde é que o governo pode agir com os decretos de emergência ou de calamidade para a questão do milho. Porque isso tem um reflexo muito além disso. Não é só a produção que está perdida. A gente compromete a renda desses produtores, o pagamento do empréstimo no banco e o futuro da pecuária. Porque daqui a 4 meses o reflexo dessa perda na agricultura vai chegar na pecuária, com a falta de grãos e com falta de volume para a silagem dos animais durante o verão. Agora nós vamos mostrar uma solução viável e bastante eficaz para ser utilizada por criadores de gado em Sergipe. São os chamados bezerreiros, uma opção eficiente para evitar os principais problemas encontrados no sistema de criação tradicional. Confira!
A mortalidade alta de bezerros criados com sistema de criação ao pé da vaca é um dos principais motivos da disseminação de doenças e carrapatos. E por conta desses fatores, acaba contribuindo para a mortalidade de bezerros, como explica esse veterinário. Quando você começa a misturar bezerros mais novos com bezerros mais velhos, os mais velhos já têm algumas imunidades, já passaram por algumas coisas que os mais novos não passaram ainda, e você começa a ter uma transmissão de doenças, de N doenças, de um para o outro. Isso retarda muito o desenvolvimento do bezerro, isso prejudica lá na frente. A criação de bezerros no sistema bezerreiro tropical vem se mostrando uma alternativa muito viável, pois permite que as bezerras expressem seu comportamento natural, além de proporcionar sombra o dia inteiro. O bezerro ele é criado amarradinho numa corrente, como se fosse até um cachorro. Só que ele tem um espaço mais ou menos de 21 metros quadrados para ele beber água, para ele comer, para ele se locomover. E constantemente ele está em contato com a terra e ao ar livre, apenas com a cobertura para não pegar nem sol nem chuva. E isso evita, principalmente, o que mais acontece com o bezerro sendo criado em lugar fechado, que é a questão de doença respiratória. O fio de arame é fixado no chão e o coxo com água fica posicionado em uma das extremidades, sendo que a ração e o sal mineral ficam separados no lado oposto. A cobertura fica no sentido norte-sul, garantindo que a sombra formada caminhe de um lado para o outro ao longo do dia, deixando o ambiente arejado. A gente tem que procurar dificultar o menos possível qualquer tipo de doença que venha para os bezerros, entendeu? De certa forma você faz uma certa economia porque o índice de mortalidade cai drasticamente, o índice de doença respiratória praticamente não existe. Então você, com certeza, na atividade leiteira que a gente vê de trabalhar com centavos, qualquer detalhe faz a diferença. O bezerreiro modelo tropical é uma das opções para a recria das bezerras até a época do desmame, para que se garanta um rápido desenvolvimento da bezerra, resultante de um ambiente sanitário adequado, consumo precoce de concentrado balanceado, monitoramento mensal do ganho de peso e do consumo de alimento, além de evitar a competição entre os animais. Com isso, você individualiza os bezerros, então se um estiver doente, não passa para o outro, você consegue individualizar isso e dar apesar de individualizado próximos, então ele mantém ainda a unidade de conjunto, apesar de estar individualizado. E com isso o bezerro consegue se sentir bem à vontade para poder ter seu desenvolvimento amplo ao longo do tempo, até sair daí e ir para o próximo sistema. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@aperip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 99894-6691. A gente agradece a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!